página 12, ou página 12 não, perdão. Capítulo 12, aplicação das leis de Newton, a página é 58, tá? Vou deixar a minha tela fixa. Bom, então a gente já estudou as leis de Newton, a gente já estudou força de atrito, força normal, força a peso, força de resistência do ar. Então a gente já explanou todo o nosso conteúdo que a gente tinha sobre a física newtoniana. Os conceitos, como que a gente vai definir cada coisa, né? Agora a gente vai aplicar esses conhecimentos que a gente teve até agora, tá? Todo esse estudo sobre as leis e conceitos, tá? Então, todas essas leis que a gente viu até agora a gente vai ver elas na prática, vai ver elas sendo aplicadas, tá? Então, agora a gente será vista agora a aplicação dessas leis em determinada situação. A força aplicada sobre um corpo poderá colocá-los em movimento caso ele supere a força de atrito que atua sobre os corpos, porém não existe o atrito, qualquer força será capaz de colocar um corpo em movimento, desde que a força contrária não atue sobre ele. Então, nós vamos ver como esses objetos vão entrar em movimento, se eles entram em movimento ou não, tá? Então, basicamente, a gente vai ver a parte toda dinâmica agora do processo, tá? A gente estava vendo antes uma parte mais estática, vamos dizer assim, dos conceitos. E aí, nada melhor para começar a falar desses conceitos do que a força elástica. Vocês já devem ter visto um pouquinho de força elástica, quando a gente fala de força potencial, força elástica, então a gente vai estar discutindo primeiramente força elástica. Esse conteúdo é muito importante, ano que vem vocês vão estudar mais um pouquinho sobre isso, tá? Principalmente quando a gente for falar de ondas, oscilações e tudo mais. Então, é muito bom você ter uma primeira base aqui, só sabendo sobre a força elástica, tá? Então, o que seria a força elástica? Quando a gente tem uma mola, né? A mola da suspensão de um carro, a mola às vezes algumas bicicletas têm mola, né, para amortecer o impacto, entre outros exemplos, né, que a gente tem de mola. Aqui a gente vai estudar a mola em si, como se ela estivesse sozinha, sendo apertada ou deformada, esticada, né? A gente vai falar muito de deformação de uma mola aqui. Então, quando essa mola é deformada, quando a gente fala deformada, pode ser esticada ou comprimida, né? Quando você aperta a mola ou puxa ela, puxa as suas extremidades. Ou também o elástico, tá? Quando a gente tem algo que por exemplo, nossa roupa é um pouco elástica, né? Ela tem elásticos que permitem que ela estique um pouco. Algumas roupas não, né? Que são umas roupas sem elastano, mas algumas roupas têm elásticos. Então, quando a gente vê um elástico, a gente consegue puxar o elástico e esticá-lo uma certa quantidade, né? Até ele chegar no seu limite, que ele vai conseguir ser esticado. A diferença, né, de objetos elásticos e plásticos é que você consegue fazer essa deformação, né? Quando a gente tem um objeto elástico, a gente consegue fazer essa deformação. Quando a gente tem um objeto plástico, né? Não significa, tipo, plástico, o plástico em si, tá? Um objeto plástico é que você pode tentar deformá-lo, tentar esticá-lo, ele não vai esticar e nem comprimir. Ele é um objeto plástico, tá? Mas a gente pode ter uma mola feita de plástico que a gente consegue esticar, né? Deformar ela. Mas tem essa diferença entre objetos elásticos e objetos plásticos, tá? Então, quando a gente faz, né, essa deformação, vai surgir uma força de restituição, chamada de força elástica. Essa força elástica faz com que, se a gente estica uma mola e a gente solta, ela vai tender a voltar ao seu tamanho normal, né? Ela vai querer voltar a ser
pequenininha antes de ser esticada. Ou quando a gente comprime uma mola, aperta, 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 e a gente solta ela, ela vai querer voltar ao seu tamanho normal novamente, tá? Então, isso é algo natural que vai acontecer numa mola, num elástico. Quando a gente estica o elástico, a gente solta, ele vai tentar voltar ao seu tamanho inicial. Ela é chamada assim, pois age no sentido de se deixa a mola ou elástico com um comprimento natural. Então, ele sempre vai tender a voltar para o seu tamanho natural, tá? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para mostrar. Lá na apostila tem uma figura bem interessante. Deixa eu ver se eu fechei. Não, tá aqui. Então, eu vou conseguir compartilhar aqui a tela. Cadê meu material didático aqui? Então, nós temos aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando para ver a figura? Cri, cri, cri. Tá dando para ver sim. Ah, então tá bom. Então, aqui nós temos representado, né, a situação que uma mola está sendo submetida a uma força elástica. Que a mola vai aplica sobre um bloco, surge apenas quando ela está sendo deformada. Então, aqui nós temos o bloco no seu ponto de equilíbrio, né? Ele está aqui normal, ele está aqui no seu ponto natural. A mola está aqui tranquila, não está exercendo força nenhuma sobre ela. E aqui nós temos o nosso bloco no ponto de equilíbrio, que ele está paradinho. Quando eu pego esse bloco e estico ele até essa extremidade, ó, agora a gente tem aqui um deslocamento X, tá? Que o deslocamento de X era 0, e agora a gente já tem um deslocamento aqui. Vai surgir, né, depois dessa mola esticada, vai surgir essa força elástica aqui, que vai querer que esse bloco, né, e essa mola voltem a seu estado natural. Depois que a gente solta, essa mola vai ficar oscilando aqui, ó, e o bloco vai oscilar junto com esse conjunto, né? Bloco mola. E aí ele vai comprimir essa mola. Tá vendo aqui? Agora a molinha comprimida. E agora a gente vai ter um deslocamento X aqui para o bloco novamente, tá? Então, se a gente deixar aqui, se essa superfície aqui não tiver atrito e não tiver resistência do ar, nenhuma força dissipativa, né? Que possa desgastar, né, essa força, se a força for acabando, essa mola e esse bloco vão ficar aqui, ó, variando nessas amplitudes aqui. Contrai, estica, comprime, estica. Vai ficar oscilando aqui entre esse ponto de equilíbrio, tá? Então, é dessa forma que a gente vai estudar a força elástica a partir de agora, tá? Então, vamos deixar aqui nossa figura. Continuando, a gente pode observar que a força elástica surge apenas quando a mola está deformada. Quando a mola está esticada, ela puxa o bloco e quando ela está comprimido, ela vai empurrar o bloco. A lei de Hooke é válida apenas na situação que a mola não perde a sua elasticidade. Define que o módulo da força elástica seja o produto entre a deformação sofrida pela mola, né, esse valor de X aqui, e a constante elástica dessa mola, né, que vai ser chamada de K, constante elástica K, que depende do qual material é feito e da sua geometria. Então, vai depender se essa mola é de plástico, se ela é de alumínio, se ela é de ferro, né, se ela é de outros materiais, né, para ter maior resistência dependendo da situação. Para a gente utilizar unidades de medida para a constante elástica da mola, é obtida entre a razão da força elástica e da sua deformação.
Então, ela vai ser chamada, tá? A unidade da força aqui vai ser newtons por metro, tá? Aí a gente tem aqui do ladinho um gráfico da força elástica em função da deformação da mola, que é uma reta crescente que começa nessa origem aqui do sistema. Então, aqui minha força elástica vai estar aumentando conforme a deformação da minha mola, tá? Então, quanto mais deformação, mais força elástica, tá? É como se a gente estivesse olhando aqui, ó. Quanto mais eu estico, mais eu puxo aqui, ó, aumento o meu valor de X, eu vou esticando, esticando, esticando essa mola para essa direção, maior vai ser a minha força elástica. Olha aqui, o X está pequenininho, minha força está menor, tá vendo aqui, ó? Flecha vermelha está maior porque o X está maior. Aqui, ó, o X está menor, flecha vermelha também está menor. Então, e aí a gente tem aqui que a gente também pode encontrar a nossa constante elástica com a tangente desse ângulo aqui, desse ângulo θ, tá? O gráfico, o coeficiente angular é definido como sendo a constante elástica dessa mola, que a gente pode calcular ele como tangente do ângulo θ, tá? Continuando aqui, a gente vai ter... Olha, aqui nós temos a figura, é um dinamômetro. Para que serve o dinamômetro? O dinamômetro justamente é utilizado para medir a força. Consiste em uma mola com um ponteiro calibrado e uma escala. É como se fosse uma trena para a gente medir força. Por exemplo, se a gente coloca aqui nesse ganchinho um peso de 5 quilos, aqui ele vai marcar na sua fita métrica aqui 50 newtons de força, tá? É como se fosse um instrumento para medir a força, tá? Quanto de força que eu preciso para puxar uma cadeira, por exemplo? Eu posso engatar aqui a cadeira aqui nesse ganchinho, né? E ir puxando ela. E aí, até que ela começar a se mover, eu vou observar aqui em qual força que ela vai conseguir romper o atrito, né, com o chão, e ela vai começar a se mover. É bem interessante a utilização do dinamômetro, tá? Então, ao aplicar uma força sobre o dinamômetro, uma deformação vai surgir sobre ele, né, sobre essa mola, e, consequentemente, uma força elástica, a qual corresponderá à força que foi aplicada no dinamômetro. Em alguma situação, as molas são associadas em série ou em paralelo. Neste caso, devemos encontrar uma mola resultante, que fará o mesmo papel equivalente da associação dos molas. Por isso, devemos calcular a constante elástica equivalente das duas molas. Quando as molas são associadas em série, a força elástica é transmitida integralmente, produzindo em cada uma das deformações inversamente proporcional à sua constante elástica. Então, aqui, ó, se a gente tem... Ui, passei demais. Aqui tem uma mola, duas molas. Então, a gente vai ter uma constante, duas constantes. Para a gente encontrar a constante equivalente, se a gente for chamar as duas molas de uma mola só, se a gente fosse olhar para esse desenho e enxergasse apenas uma mola, a gente deve fazer primeiro um cálculo, né? Que a gente vai ter que fazer a nossa mola equivalente aqui, vai ser igual a 1 sobre a constante 1 da mola 1, mais 1 sobre a constante 2 da mola 2. Então, caso elas estiverem assim, né, em série significa uma atrás da outra, tá? Uma emendada uma na outra aqui. Então, a constante da mola equivalente para o caso em que existe, aqui nesse caso, a gente tem duas molas, né?
E aí a gente vai associar elas em série. Vamos encontrar a mola. E aí, quando a gente tiver uma associação em paralelo, a força aplicada ao conjunto será igual à soma das forças aplicadas em cada uma delas, e todas elas sofrerão a mesma deformação. Neste caso, a constante de mola equivalente para o caso em que existam N molas, né? Nesse caso, eles são duas também, né? 1, 2 molas. A gente vai apenas somar as constantes, a constante elástica 1 mais a constante elástica 2, que vai ser o valor da associação das molas em paralelo. Então, se a gente tiver lá para frente um exercício para a gente resolver, onde tiver associação de molas em série ou associação de molas em paralelo, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa na conta, a gente precisa encontrar o nosso K resultante aqui, tá? Aqui é o K da associação em molas em série e aqui em paralelo. Eu fiz um trabalho na faculdade, tá? Um trabalho de experimentação muito rigoroso com um professor meu, onde na prática a gente não pode utilizar isso daqui, tá? Isso aqui é uma mentira, mas é só para facilitar os meios de cálculos, tá? Existe um cálculo na física muito mais detalhado do que simplesmente somar K1 com K2. Por quê? Por exemplo, se K1 tiver uma deformação muito baixa, ou seja, ele quase não se deforma, independente da força que eu aplico aqui, K1 deforma só um pouquinho. E se K2 deformar muito, minha haste aqui que está juntando as duas, ela vai começar a se deformar, ela vai começar a ficar na diagonal, ela não vai conseguir ir em paralelo. Então, eu não posso afirmar, né, nestes casos, que a minha K resultante vai ser K1 mais K2, porque as constantes elásticas são muito diferentes. Caso as constantes elásticas sejam parecidas, aí sim eu posso fazer a soma delas e fazer o cálculo normal. Mas, se elas forem muito diferentes, isso é uma inverdade, tá? É uma mentira, vamos dizer assim. A gente não pode levar isso aqui a ferro e fogo para todas as situações, tá? Mas como na física a gente tenta facilitar as coisas por um melhor entendimento, então consideraremos aqui a constante resultante em paralelo igual a K1 mais K2, assim por diante, tá? Aí nós vamos olhar aqui para um exercício resolvido. E aí nós temos uma mola, e aí ele vai ensinar direitinho como que faz os cálculos e tudo mais. Aqui nós temos uma associação também em série de molas em série. Mas vamos ao direto que interessa, que é a gente resolver exercícios, não é mesmo? Aí nós vamos ter. Pior que a gente só tem 15 minutos de aula. Eu vou fazer. Vamos estudar apenas os exercícios resolvidos. E aí na próxima aula, de quinta-feira, de amanhã, né, no caso, a gente faz os exercícios, senão vai ficar tudo picado, eu não gosto de ficar com as aulas quebradas. Então, vou voltar a compartilhar a apostila aqui, daí a gente vamos entender essa nossa... conteúdo. Esse exercício junto aqui, tá? Que é um exercício novo para vocês, então só para vocês acompanharem aí também. Aí eu queria diminuir, tá muito grande. Aí agora tá certinho. Tá, lá fala o seguinte, uma mola de constante K, ao sustentar um corpo de massa M de meio quilo, na vertical estica 10 centímetros.
Da mesma mola vai ser utilizada para calcular o coeficiente de atrito cinético entre o bloco de madeira de 1 kg e a superfície metálica lisa, conforme o esquema da figura a seguir. Ao puxar o bloco de madeira preso à mola sobre a superfície metálica, mantendo-se uma força constante, ele estica 5 centímetros e o bloco permanece com velocidade constante. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale. Aí lá nós temos a resolução, né? Quando a mola sustenta o bloco de meio quilo na vertical, o peso do corpo é igual à força elástica que atua sobre ele. Com isso, podemos encontrar o valor da constante elástica da mola. Então, ele vai simplesmente igualar aqui, ó, força elástica igual a força-peso. Aí nós temos força elástica é o quê? K vezes X. Ok? O que é força-peso? Massa vezes gravidade. Como ele quer encontrar aqui a constante K da mola, então nós vamos ter 10 é os centímetros que ele deslocou, meio quilo é o valor da massa, e aqui 10 da gravidade, né? 10 metros por segundo. Então, nós encontramos que K vale meio newton por centímetro. Então, vai precisar de meio newton por centímetro para conseguir deslocar esse bloco. Como o bloco de madeira tem 1 quilograma, que é puxado sobre a superfície metálica com velocidade constante, a força resultante sobre ele é nula. Isso quer dizer que a força elástica será igual à força de atrito. Então, ele vai novamente aqui igualar a força elástica igual à força de atrito. O que é a nossa força elástica? Constante de Hooke vezes a deformação, né? E a nossa força de atrito é a nossa constante do atrito vezes a força normal. E a nossa força normal é massa vezes a gravidade, né? Se a gente for levar em consideração que a força normal é igual à força-peso, né? Que elas são forças contrárias. Então, vai ficar aqui a constante que a gente já encontrou aqui em cima, vezes 5, que vai ser a nova deformação, igual a constante de atrito, que é o que a gente quer encontrar. Ele tem uma massa aqui do bloco de madeira de 1 kg e a gravidade é 10. Multiplicando aqui e passando esse 10 dividindo, nós vamos ter que a constante, né, de atrito vai ser 0,25. Alternativa a letra B seria a resposta. Aí nós vamos ter uma outra situação agora de uma associação em série de molas. Então, na figura a seguir, as 3 molas ideais, 1, 2 e 3, são idênticas e possuem a mesma constante elástica no valor de 0,1 newton por centímetro. E as massas também são idênticas, no mesmo valor de 10 gramas. Inicialmente, o conjunto está em equilíbrio e as molas estão em seu comprimento natural, 20 centímetros cada uma. Em seguida, retira-se o suporte S e cada mola se distende até que o conjunto adquira novamente o equilíbrio. Após o novo equilíbrio, determine, assumindo que gravidade é igual a 10 metros por segundo. Qual seria a deformação de cada mola? Antes, cada mola tinha o valor... tinha 20 centímetros de extensão cada uma, antes de tirar esse suporte. É como se eu tivesse com a minha mão aqui, segurando essas molas, e eu retirasse minha mão, e elas iam esticar, né? Elas iam oscilar um pouquinho, daí elas iam ficar esticadas, né? Então, a mola 3 segura apenas uma massa, né? Por isso, podemos afirmar que a força elástica que ela faz é igual ao peso desta massa. Então, aqui, ó, a mola 3, ela vai ser esticada conforme esse pezinho que tem aqui embaixo, né?
Então, a sua força elástica vai ser igual à sua força-peso. Então, nós vamos ter aqui que a constante elástica dela é 0,1, que é igual a de todas. Ele quer saber o quanto que estendeu. A massa dele é 10 gramas, ou seja, 0,01 quilogramas, vezes 10, que é o 10 da gravidade. Então, aqui a extensão da mola 3 vai ser apenas 1 centímetro, porque ela só está se referindo a essa massinha aqui, essa massa mola aqui. Só esse pontinho 3. Já a massa mola 2 está segurando as duas, né? Ela está segurando a da mola 3 e a da própria mola dela, né? Então, nós vamos ter que fazer novamente, só que agora a gente vai ter que multiplicar essa massa por 2. Então, aqui a mola 3 vai esticar 2 centímetros. E assim, para a mola 3, nós vamos ter que a mola 1 vai esticar conforme tem o peso da mola 1, da mola 2 e da mola 3. Então, nós vamos ter que multiplicar aqui a massa por 3, né? São 3 massas e 10 gramas. Então, a mola 1 vai deformar 3 centímetros e o conjunto todo vai deformar 6 centímetros, tá? E aí ele pede qual que é o comprimento de cada mola. O comprimento de cada mola é o seu comprimento inicial, mais a sua deformação. Então, nós podemos concluir que a mola 1, ela vai deformar 3 centímetros. Então, se ela tinha inicialmente 20 centímetros, agora ela vai ter 23 centímetros. Se a mola 2 deformou 2 centímetros, mais os seus centímetros, que antes dela se deformar, que era 20, então agora vai ter 22 centímetros. Conforme a mola 3 também, como ela deformou apenas 1 centímetro, então ela vai ter 21 centímetros, tá? E aí nós temos também a deformação do conjunto total vai ser 6 centímetros, né? Vai aumentar 6 centímetros. Então, no total, 20 mais 20 mais 20, seria 60 mais 6, que é a deformação. Agora, todo o conjunto tem 66 centímetros de extensão. Beleza, gente? Beleza, prof. Então, aí para quinta-feira, amanhã, a gente faz os exercícios, tá? Não sei se amanhã vai ser aula ao vivo ou vai ser na plataforma. Ainda eles não mandou o horário, mas acredito que vai ser aqui ao vivo, tá bom? Tá. Bom descanso aí, bom intervalinho. Até a próxima aula, vocês têm bastante tempo, tá? Eu poderia passar os exercícios agora para vocês, mas vou deixar vocês em paz um pouco. Tá bom, prof. Tá bom? Tá bom. Então, até amanhã. Até amanhã, prof. Tchau. Tchau, tchau, gente. Peraí, não sai. Peraí, eu não fiz a chamada. Vou fazer a chamada agora. Meu Deus do céu. Beleza, agora pode sair. Professora. Tchau, gente. Valeu!